Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo certinho? Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam motivados para a nossa aula de hoje, a nossa terceira teleaula da nossa disciplina Gerência de Vendas. Já trabalhamos aí muitos conceitos, muita teoria, muitos assuntos importantes e interessantes. Então eu realmente espero que vocês estejam aproveitando bastante. Tudo que a gente faz é para trazer o melhor para vocês. As nossas pesquisas, os nossos estudos, é tudo para você, para que você tenha o melhor aprendizado. Então, eu espero que você esteja realmente aproveitando bastante, tá certo, pessoal? Professor Henri Nonaka, então, professor Henri Nonaka, trazendo para você a nossa teleaula 3 da nossa disciplina Gerência de Vendas. Aí vamos, então, trabalhar, né, pessoal? Temos bastante coisa para ver hoje e aí nós vamos aí começar, então, tá bom, pessoal? Vamos aí para o slide, então, o que a gente tem hoje aí? Hoje nós vamos trabalhar aí, né, nossa disciplina Gerência de Vendas aí, né? Vamos trabalhar aí, ó, liderança em vendas, né? Liderança em vendas aí, professor Henri Nonaka. A nossa unidade de ensino, unidade 3, já trabalhamos aí, como eu já disse para vocês, 2 teleaulas aí, falamos aí sobre muita coisa, né, com relação ao vendedor, né, a área de vendas, recrutamento de vendedores, falamos de treinamento, falamos de motivação. Estamos na nossa teleaula 3, conhecer a importância da liderança agora, na condução de equipes de vendas. É importante que uma equipe de vendas tenha um líder, né? Tem que ter um líder, senão fica complicada a coisa aí, né? Então, justamente isso que nós vamos ver hoje, um dos tópicos importantes da nossa aula de hoje, trabalhar a liderança da equipe de vendas, tá? Conheceremos também as principais características de um líder de sucesso e de uma equipe de alta performance. Palavra-chave, líder, equipe, dinâmicas. Título, liderança em vendas. Teleaula número 3 aí para vocês então, tá bom, pessoal? O que a gente vai ver hoje então, pessoal? Olha lá, né? Tópicos da nossa teleaula. Como eu já falei para vocês, vamos trabalhar a questão da liderança em vendas, né? Primeiro tópico aqui. Opa, voltando aqui. Dá para colocar a caneta aqui, liderança em vendas, né? Liderança em vendas, então. Vamos trabalhar também a equipe, né? Equipes. Comunicação eficaz, terceiro tópico aqui. Propostas de dinâmicas para a equipe de vendas. As dinâmicas que a gente pode utilizar tanto na parte de recrutamento e seleção de vendedores, quanto também lá na parte do treinamento. Nós podemos utilizar dinâmicas, né? Dinâmicas de grupo, dinâmicas aí, para a gente poder trabalhar o potencial dos nossos vendedores, né? Então, terceiro tópico, dinâmicas aí, né? Dinâmicas de grupo, vamos continuar mais um pouquinho aqui, e o desempenho de equipes aí para vocês, o desempenho das equipes, como olhar para esse desempenho, acompanhar esse desempenho, também é muito importante aí na aula de hoje, tá? Então, olha aí, muita coisa, conteúdo, aula recheada, muitos assuntos aí, vamos trabalhar então, né, pessoal, nosso tópico 1, então, primeiro tópico que nós temos ali, situação, problema 1. Mateus é gerente de vendas de uma empresa que produz roupas. Os vendedores estão atualmente sentindo dificuldades em realizar suas vendas. É necessário, então, que seja realizado um treinamento junto aos vendedores. Como poderia ser realizado esse processo de treinamento? Na nossa situação problema 1, como vocês sabem, eu sempre começo com uma situação problema, então vá pensando, como resolver essa situação problema? Trabalhar o treinamento, um tópico que nós trabalhamos na teleaula passada, se lembram? Então vamos associar o que a gente trabalhou na teleaula passada com o que nós vamos ver hoje aí, tá? Situação problema 1, então, passado para vocês. Vamos lá então, tópico 1. Nosso tópico 1, então, nós temos aí conceitos. Vamos trabalhar liderança em vendas, né? Tópico muito importante para vocês aí, tá? Então, liderança em vendas, nosso primeiro tópico da nossa disciplina, da nossa aula de hoje, teleaula número 3. Liderança, olha lá. No slide, então, nós temos liderança em vendas. Constitui o quê? Inclui atividades que influenciam outros para atingir metas comuns para o bem coletivo da organização de vendas e da empresa. Palavra-chave quando nós falamos em liderança, pessoal, é essa palavrinha aqui, ó, influenciar, tá? Influencia, né? Então, liderança está muito ligado, totalmente ligado com a questão da influência. Quem lidera, influencia. Concorda comigo? Né? O que o líder faz? Ele influencia as pessoas a seguirem ele. Basicamente é isso. O líder faz isso. Ele influencia as pessoas para segui-lo, fazer com que eles sigam esse líder. Então, basicamente seria esse aí o papel principal de um líder, né? E o líder, ele precisa aí
Com relação, ele precisa aí, um líder de vendas, né? Um líder de uma equipe de vendas, precisa trabalhar a sua liderança. Ele lidera uma equipe. Ele tem sob sua responsabilidade uma equipe de vendas que precisa produzir, que precisa vender, que precisa trazer resultado para a empresa. Então, olha a responsabilidade desse líder de vendas, né? Ele tem que produzir, fazer com que a sua equipe produza. E esse líder tem que estar muito bem preparado. Ele tem que estar bem preparado. Pelo seguinte, por que é importante a liderança em uma equipe de vendas? Porque, por exemplo, nós temos vendedores. Os vendedores, muitos vendedores, principalmente esses que vão a campo, vão visitar clientes, eles são um pouco autônomos, concorda comigo? Eles vão lá levar sua malinha, vão para aquela região, faz as vendas, visita cliente, vai no outro cliente. Então, eles são, assim, autônomos no sentido do seu trabalho. Então, tem que ter o líder para cuidar, né? Para não deixar, de repente, que um vendedor fique mais tranquilão, porque ele é autônomo, né? Mais tranquilão, mais folgadão. Então, tem que ter o líder, né? Para cuidar desse vendedor, para trazer ele para os objetivos da empresa. Então, tem que cuidar, né? O líder, é importante que ele cuide desse vendedor para que ele não se desgarre, para que ele não fique, vamos dizer, mais, entre aspas, folgadão, né? Para que ele traga resultado para a empresa. Então, tem que cuidar desse vendedor, né? E também outro papel desse líder de vendas aí, do gerente de vendas, né, o papel dele, também no sentido de verificar o melhor de cada um. Né? Cada vendedor tem o seu potencial, cada vendedor tem as suas qualidades, ele pode dar o melhor para a sua empresa. Então, o líder, ele tem que reconhecer isso nos seus vendedores. Quem é o bom vendedor? Quem é que é bom para prospectar clientes? Quem é bom para fechar uma venda? Quem é bom para fazer o relacionamento com o cliente? Então, tem que ter o líder para reconhecer isso nos seus vendedores, para extrair o melhor dos seus vendedores. O líder, além de ele influenciar as pessoas, ele busca fazer também com que ele consiga aí extrair o melhor de cada um. E como é que vou extrair o melhor de cada um? Reconheço o potencial de cada um e consigo fazer com que ele aflore esse potencial, né? No desenvolvimento das suas atividades. Então, o bom líder é esse também, né? Que cuida das pessoas, monitora, analisa, que cuida das pessoas e que também consegue fazer com que o melhor seja extraído das pessoas aí, tá certo? Ok, então a liderança aí, né? A liderança é muito importante para o gerente de vendas, para o líder aí da área de vendas aí, tá certo, pessoal? Tranquilo, né? Explorar, extrair o melhor de cada um, tá certo? E nós temos aí alguns estilos de liderança. Alguns estilos de liderança que nós temos à nossa disposição, que nós podemos trabalhar, né? Que o líder de vendas ele pode ter. O líder de vendas ele pode ter um estilo chamado aí, olha ali no slide, né? Então, alguns estilos de liderança. Nós temos aí o estilo liderança visionária, né? Aquele líder que ele vai influenciar as pessoas a partir de uma visão, né? É o visionário. A partir de uma visão de futuro, ele vai influenciar aí os seus liderados, uma visão de futuro. Vamos pensar no seguinte, pensar lá, por exemplo, vamos pensar ali, um líder visionário, exemplo, um político. Um político é um líder visionário. Lá o líder, o visionário, o político, chega lá na época da eleição, ele vai no bairro, né, no bairro da cidade, e começa a falar para os habitantes daquele bairro lá. Né? Imagine esse bairro aqui, pessoal, com uma praça. O pessoal já visualiza, uma praça, que legal. Imagine esse bairro aqui com um novo posto de saúde. O que esse líder está fazendo, esse político? Ele está influenciando as pessoas a querer perseguir uma visão. Mostre uma visão de futuro, faça com que as pessoas o sigam, tentando fazer com que se consiga alcançar essa visão. Se vocês votarem em mim, né, nós chegaremos a essa visão, nós conseguiremos lá um posto de saúde. Então, o líder visionário trabalha dessa maneira. Coloca uma visão de futuro e faz com que as pessoas queiram perseguir essa visão de futuro, essa visão atrativa de futuro, né? Então, o vendedor, o líder de vendas aí, ele pode trabalhar com a liderança visionária, né? Ele pode colocar assim nos seus vendedores, pessoal, imagina nós trabalharmos lá na região de Santa Catarina. Estamos atualmente aqui no Paraná. Mas vocês imaginem a nossa empresa lá em Santa Catarina, vendendo muito, atraindo novos clientes. Vamos para lá? Esse líder
Oferecer uma visão de futuro, ir para Santa Catarina, faz com que seus vendedores sintam vontade, interesse em perseguir essa visão de futuro, de ir, de aumentar os seus negócios lá para Santa Catarina, tá bom? Mais um líder aqui, liderança transacional. Transacional, pessoal, é uma transação, né? Aquele líder que influencia a partir de uma transação. Ele fala o seguinte, se você aumentar suas vendas, eu te dou um prêmio. Ocorre uma transação, uma troca. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Se você aumentar as vendas, eu te dou um prêmio. Se você inovar no seu relacionamento com o cliente, eu vou dar uma comissão de vendas para você. Então, o líder está influenciando como? A partir de uma transação, tá bom? Mais um líder aqui, líder transformacional. Transformacional é aquele que transforma as pessoas. Aquele que ele tem uma característica, uma habilidade, que ele consegue transformar as pessoas. Tá? Líder transformacional. Esse transformacional é justamente esse líder que reconhece o potencial das pessoas. Aquele líder que monitora, que é atento, que é cuidadoso. Né? Então ele sabe o que cada um pode dar o melhor de si, né? O que cada um pode dar de melhor para a empresa. Ele reconhece isso. E a partir desse reconhecimento, ele consegue fazer com que as pessoas se transformem, se elevem, aprendam mais, que vão para um patamar superior, aprendam mais, tenham mais competências. Então esse é o líder transformacional, aquele que consegue transformar as pessoas a partir de uma característica que ele possui. Nesse caso que eu falei para vocês, essa característica de saber o quê? De saber fazer com que as pessoas consigam reconhecer ali, né, o melhor de cada um, tá bom? Continuando, então, a gente tem ali estratégia de influência, né? O líder pode influenciar, pessoal, alguns pontos aqui rapidinho aí, né? Através de ameaças. Ele pode influenciar através de uma ameaça, por exemplo, né? É uma ameaça, mas também influencia, né? Uma ameaça é aquela situação, né? Se você não aumentar suas vendas, nós vamos tirar sua comissão e colocar só um salário fixo. É uma ameaça, né? Se você não aumentar as vendas, vamos tirar a comissão e você vai ter um salário fixo apenas, tá? Também por promessas, influencia por promessas. Se você aumentar suas vendas, vou te dar um território melhor para você vender. Promessa. Venda mais, que eu te dou um território melhor. Está influenciando também. Persuasão, convencer, né? É aquele que convence, né? Aquela situação onde o líder vai influenciar através da sua persuasão. Ele convence aquelas pessoas que esse é o melhor caminho. Pessoal, vamos por aqui. Por quê? Porque isso. Ele consegue persuadir as pessoas a seguirem para aquele caminho, tá? E também o líder pode influenciar através do relacionamento que ele possui. Aquele líder que é o quê? Que sabe ter um relacionamento interpessoal. As pessoas confiam nele, as pessoas gostam dele, né? Ele tem um imã que atrai as pessoas, então as pessoas confiam nele. Então ele pode influenciar também pelo seu relacionamento, pela sua proximidade que ele possui com as pessoas. As pessoas vão segui-lo porque gostam dele, porque acreditam nele, porque tem um relacionamento muito próximo com ele. Tá bom? Ok, tranquilo, falamos de liderança então, vamos para o próximo tópico então. Vamos lá. O próximo tópico, pessoal, olha lá, nós temos ali mais um conceito aí que nós temos, agora equipes. Olha lá, equipes, né? Nós temos aí então equipes. Desenvolvimento de equipes é um processo de aprimorar as competências dos integrantes de um grupo, com a finalidade de torná-lo um grupo de alto desempenho. Tá? Então a gente pode chamar a equipe, pessoal, uma equipe é aquele grupo, né, de alto desempenho. Né? Um grupo é apenas um grupo, uma reunião de pessoas pode ser considerado um grupo, uma reunião de pessoas. Mas quando um grupo ele tem um alto desempenho, nós chamamos de equipe, é uma equipe, né? A gente tem um alto desempenho, resultado. Né? Então, um grupo de alto desempenho, nós chamamos, né? Ou chamamos como equipe, tá certo? Então, olha a característica de uma equipe, questão de uma equipe aí, né? Como é que a gente consegue desenvolver aí uma equipe? Né? Nós temos estratégias para desenvolvimento de equipes. Como a gente pode desenvolver uma equipe aí, tá? E a equipe, um grupo, vamos pensar no seguinte, um grupo ruim. Né? O que seria um grupo ruim? Um grupo de pessoas, mas que não atinge resultados. Um grupo ruim. Tá? O que a gente encontra nesse grupo ruim? Ninguém se conhece, potencial não é aproveitado, tem muita gente boa ali, mas não é aproveitado. Mas ninguém aproveita aquele potencial. É um grupo ruim, concorda comigo?
Tem um monte de gente talentosa ali, mas que não vai para frente, né? É um grupo apenas ali, um grupo ruim, tá? Outra característica de um grupo ruim também, né? Cada um para si, né? Cada um para si. Ah, eu cuido do meu, você cuida do seu. E cada um faz o seu papel, pronto, acabou. Né? Um grupo ruim, em uma empresa, por exemplo, é aquela situação ali onde o pós-venda não se comunica muito com os vendedores, por exemplo. Né? Tem o responsável pelo pós-venda, por exemplo, e tem lá os vendedores. Né? Então o vendedor vende um produto, aí lá está o pós-venda depois, vem a outra pessoa que vai cuidar do pós-venda lá. Né? Aí chega lá o cliente, comprou o produto, vai reclamar com o pós-venda. Né? Aí o pós-venda não quer nem saber, isso é o vendedor que te atendeu, que te mostrou esse produto, o vendedor que não está muito atento, fala mal do vendedor que vendeu aquele produto. Né? Aquele vendedor é ruim. Problema no produto, vem reclamar. Né? Fala para o cliente, aquele vendedor lá é ruim, aquele vendedor lá... O que é isso? É um grupo ruim, não é verdade? Cada um cuida do seu. Qual que seria o ideal nessa situação? O pós-venda, né? Saber daquela situação ruim, vamos consertar, vamos conversar com o vendedor. Como a gente pode melhorar? Né? Não queimar o vendedor, não é verdade? Então essa também é um grupo ruim, não é verdade? Cada um cuida do seu, que se dane o outro, não quero nem saber. Né? Tá lá, fez errado, não tô nem aí. Não, aí não dá, né? Aí não vai para frente, aí fica complicada a coisa, tá? Então essas são algumas características de um grupo ruim. Né? Ninguém se conhece, cada um cuida de si, né? E também não há um líder atuante. Não há um líder atuante, né? Isso também é uma característica de um grupo ruim, tá? Então a ideia é o quê? É um grupo de alta performance, uma equipe, transformá-lo em equipe de alta performance. Então quais são as estratégias aí para desenvolver uma equipe de alta performance? A primeira ação, a gente fala estratégia, pessoal, é como ação, tá? Uma estratégia é uma ação. Né? Uma estratégia é uma ação para alcançar um objetivo. Né? Então, estratégias para desenvolver uma equipe. O que a gente pode ter aqui? Primeira coisa aqui, definir objetivos. Uma equipe de alto desempenho tem que ter objetivo. Alguma coisa, né, a alcançar. Uma equipe não existe por si só. Né? Vamos fazer o que aqui, pessoal, junto? Vamos lá para esse lado, para lá. Não é assim. Tem que ter um objetivo. Então, a primeira coisa é definir objetivo, uma direção. Vamos todos para aquele caminho. Temos que seguir aquele caminho. Primeiro passo, então, para desenvolver uma equipe é definir objetivos, tá? Vamos criar produtos novos? Vamos ir para Santa Catarina? Vamos ir para Goiás, Goiânia, não sei. É um objetivo, tem que ter um objetivo, tá? A ser seguido. Primeiro passo para formar uma equipe de alto desempenho, tá? Outro ponto é organizar as pessoas, onde todos são aproveitados. Outro ponto importante aí, de uma equipe, né? Todo mundo tem que ser aproveitado. Aí vem aquela situação que eu falei para vocês, de eu reconhecer o que cada um pode dar de melhor de si. Você é bom no quê? Você é bom no quê? Você é bom no quê? Investiga isso, conheça seus vendedores, saiba como eles trabalham, saiba o potencial de cada um. Então, define o que cada um vai fazer. Você vai cuidar disso, você vai cuidar do relacionamento com o cliente, você vai cuidar disso, você vai cuidar dessa outra atividade. Organiza as pessoas, cada um faz o melhor de si. Cada um está na sua atividade, porque ali ele desenvolve melhor, tá certo? Criar desafios também, né? Vem ligado a objetivos, mas criar desafios. As pessoas gostam de desafios. Vamos criar um produto novo? Olha o desafio. E joga isso para os subordinados, para os liderados. Né? Os liderados precisam de desafios. Alguma coisa a perseguir. Objetivos, né? Mas objetivos que sejam desafios. Né? Para ter uma comemoração, não é verdade? Não é mais legal quando a gente consegue um desafio, alcançar um desafio realmente, do que só apenas uma atividade comum? Não é melhor um desafio? Não dá mais satisfação? Então, uma equipe de alto desempenho precisa de desafio. Aquilo que é difícil, aquilo que é complicado, porque a satisfação depois vai ser ótima, vai ser legal e vai fortalecer a equipe, tá? Promover o conhecimento mútuo, todo mundo tem que se conhecer. Numa equipe de alto desempenho, todo mundo tem que se conhecer. Né? Não pode aquela situação que eu falei para vocês, o pós-venda não conhece o vendedor. Não, tem que todo mundo se conhecer. Quem é você? O que você faz de bom?
Você é o Luiz, você é o Maurício, você é o Juliano, né? Tem que conhecer todo mundo para saber ali, né, novamente, o que cada um pode dar o melhor de si, as fragilidades de cada um, né, e ajudá-lo nessa fragilidade, não é verdade? Né? Saber da fragilidade para ferrar com o outro, né? Mas saber da fragilidade para ajudar ele a melhorar, né? Saber dos pontos fortes, porque aí nós podemos trabalhar juntos, né? Então, conhecimento mútuo aí. Voltando aqui no slide, criar identidade para um grupo. Nós somos, né, o grupo tal. Né? Você não gosta do seu time de futebol? Você não tem uma identidade com o Corinthians, com o Flamengo? Não te dá aquele pertencimento? Eu sou flamenguista, eu sou corintiano. Você não sente o orgulho de pertencer, né, ter essa identidade? A equipe é a mesma coisa, ela tem que ter uma identidade. Nós somos a equipe responsável por cuidar do trabalho de ir para Santa Catarina. Nós somos a equipe responsável por criar novos produtos para a empresa. Tem que ter uma identidade, né? Instituir normas de alto desempenho. Aí ligado ao desafio, né, pessoal? Tem que ter alto desempenho. Ó, pessoal, normas para ter alto desempenho. Nós queremos aquele alto desempenho. Então nós temos que ter o quê? Normas. Para a gente chegar a esse alto desempenho, nós temos que ter essas normas, temos que seguir esse caminho, temos que seguir essas regras. Né? Institua normas visando o alto desempenho. Legal? Então, se você tiver esses pontos aí, equipe aí, alto desempenho, né? E não apenas um grupo, né? Aquele grupo apenas, mas não. O grupo é uma reunião de pessoas, uma equipe não. Uma equipe seria um grupo de alto desempenho, tá bom? Se transforma em equipe. Equipe, então, definir objetivos, organizar as pessoas, criar desafios, promover conhecimento mútuo, criar identidade e instituir normas de alto desempenho, ok? Mais um ponto aí, estratégia para desenvolvimento de equipes, estabelecer processos seletivos rígidos. Tem que trazer os melhores, né? Processo seletivo rígido aí, trazer os melhores para essa equipe. Então tem que ser rígido realmente. Oferecer treinamento continuado para melhorar cada vez mais as pessoas, né? Melhora as pessoas cada vez mais. Treina, faz com que eles aprendam cada vez mais. Recompensas pelo desempenho. Não se esqueça das recompensas. Uma equipe de alto desempenho tem que ter recompensa. A pessoa gosta de inovar, gosta de trabalhar, mas gosta de receber também. Então tem que ter recompensas aí, tá? E criar clima de abertura intelectual e crítica. Todo mundo pode opinar, né? Todo mundo tem a sua participação. Nossa equipe é aberta. A sua opinião, a sua sugestão, então todo mundo tem a sua participação aí. Abra, né? Para as pessoas poderem opinar, dar sugestões e poder participar, tá? Equipe é aquele que tem a participação de todo mundo, ok? Vamos lá então, próximo tópico aí. Nosso próximo tópico nós temos aí então, pessoal, olha lá, né? Aparecendo para vocês, comunicação eficaz, né? Na comunicação eficaz, o que a gente tem aí? Comunicação eficaz, o processo de comunicação compreende a transmissão de informação e de significado. Se não há transmissão de informação ou de significado, não há comunicação. Não? Então tem o processo de comunicação, tá? Professora, nas vendas, a gente usa comunicação? Comunicação é importante? Sim, é muito importante. Né? Por quê que é importante aí a comunicação para as vendas aí, né? É importante pelo seguinte, o supervisor vai se comunicar com o vendedor. Lembra do supervisor de vendas? Ele não controla lá os vendedores, ele tem que se comunicar com os vendedores, né? Passar instruções. E se ele não se comunicar bem, se esse supervisor não se comunicar bem, vai passar a instrução toda errada para o vendedor. O supervisor fala assim, você passa nessa região, nessa outra, fala tudo enrolado. O vendedor não entendeu nada, entendeu mais ou menos. Aí vai a campo e faz tudo errado lá, porque não entendeu direito, não houve uma comunicação adequada, né? O vendedor se comunica com o cliente, pessoal. O vendedor comunica, claro, com o cliente, né? Para vender o produto, para apresentar o produto, para fechar uma venda, para fazer um pós-venda, o vendedor se comunica com o cliente. E se o vendedor não está preparado para se comunicar com o cliente, o que vai acontecer? Ele vai perder venda. Por quê? Porque ele vai comunicar errado. Às vezes ele tem uma comunicação que com muito ruído, né? Uma comunicação que não é adequada com o cliente, né? O cliente vai não vai entender direito sobre aquele produto e vai falar assim, então não quero não, porque o vendedor não se comunicou direito, não explicou direito como é que funciona aquele produto,
o cliente vai se desinteressar, não vai se interessar pelo produto, porque houve uma comunicação ruim. Então, o vendedor se comunica com o cliente, tá? O gerente de vendas se comunica com o supervisor também, não é verdade? Gerente de vendas com o supervisor, para passar instruções também. O gerente está lá, né, trabalhando também as estratégias da área de vendas aí para a empresa, não é verdade? Trabalhando tudo isso. Então ele tem que, né, passar essas instruções também para o seu supervisor, para o supervisor de vendas. Olha aqui, supervisor, vamos fazer assim, assim, assim. Oriente os vendedores a fazerem assim, assim, assim. Então o gerente de vendas se comunica também com o supervisor. Então a comunicação é muito importante aí para a área de vendas, né? Uma má comunicação, resultados ruins, né? Falta aí bons resultados, não é verdade? Então, uma comunicação ruim, mau entendimento do produto, né? Falta objetividade do vendedor. Então, são pontos aí de uma má comunicação, tá? E aí nós temos o próximo tópico aí, o próximo item aí, processo de comunicação, né? Uma comunicação eficaz. A comunicação eficaz, para a gente poder ter uma comunicação eficaz, nós temos que compreender aí, então, o processo de comunicação. O processo de comunicação, ok? No processo de comunicação, nós temos algumas personagens, né? Alguns itens de um processo de comunicação. Primeiramente, eu tenho aqui o que a gente chama de emissor, tá, pessoal? É o emissor. A pessoa que vai emitir lá uma mensagem, né? Vai falar alguma coisa. O vendedor é o emissor que vai apresentar o produto para o cliente. Então, é o emissor. Cliente, o produto é esse, esse, esse. Então, o vendedor, emissor. Vai, e nós temos aqui o receptor. Receptor quem é? É o cliente, tá? É o cliente que vai receber a mensagem, ouvir a mensagem. Como é que é esse produto? O vendedor vai falar. O cliente vai escutar como é que é o produto. É assim, 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 né? Temos a mensagem também. A mensagem aqui, a mensagem, nós temos aqui as características do produto. Né? A mensagem, o que você quer passar para o cliente? Como é que funciona, características do produto, questões técnicas do produto, está tudo isso na mensagem, que você vai passar lá para o seu cliente, das características do produto. A gente tem também ruídos, né? O ruído, o que é o ruído? O ruído é algo que pode atrapalhar essa comunicação. Né? Pode ser, por exemplo, ruído, barulho, está lá numa loja que tem muito barulho, é um ruído. Né? Aí o vendedor está lá falando para o cliente não está escutando direito, é ruído, e não vai entender direito o que o vendedor falou para ele. E não vai entender e não vai fazer a compra. Né? Não gostei não, deixa quieto, tchau. Ruído, um ruído aí, um barulho, por exemplo, que pode atrapalhar uma comunicação. Né? Nós temos aí o ruído aqui, um rainho aqui, ó, ruído aqui pode atrapalhar a comunicação, tá? E a gente tem também mais um item aqui que é o feedback. O feedback é o quê? É quando o emissor ele busca verificar se o receptor entendeu a mensagem que ele queria passar. Como é que ele entende isso? Como é que ele tem o feedback? Ele pode, por exemplo, uma venda. O cliente comprou o produto. Então, é um feedback. O cliente comprou, legal. É um feedback. Então, aceitou o produto, entendeu o produto. O processo de comunicação foi bem efetivado. Né? Um feedback também pode ser o quê? Uma reclamação, não é? É um feedback. O cliente está insatisfeito com o produto. Então, temos que, será que a comunicação foi bem realizada? Será que nós fizemos uma boa comunicação? Ele está reclamando. Então, também uma reclamação é um feedback, tá? Para verificar o quê? O feedback é para a gente verificar se nós fomos entendidos ou não. Se a comunicação teve efeito ou não, tá? Esse feedback é o quê? Para a gente melhorar. Nós temos o feedback para o quê? Para melhorar, para fazer melhor, para fazer diferente, para mudar alguma coisa. Então, é muito importante o feedback também, tá? Então, a comunicação eficaz é justamente isso. A gente trabalhar o emissor, cuidar do seu tom de voz, saber conversar de forma adequada com relação a mostrar um produto de forma adequada, ter ali uma voz agradável, ter lá uma apresentação pessoal agradável também, no sentido da sua vestimenta, da sua higiene. Isso também influencia na comunicação, porque se ele estiver mal vestido, se ele estiver ali
não estiver asseado, limpo, o que vai acontecer? O cliente vai prestar atenção na roupa desarrumada dele. E ele não vai entender o que eu falei para ele. Né? O que o vendedor quer falar para ele. Então, o emissor tem que ter esses cuidados aí. O receptor, né? Ele tem que ter cuidado com o quê? Em abrir os ouvidos, né? Escutar bem, no sentido de ele ter atenção, né? Ter atenção, escutar bem no sentido da atenção. Ele tem que estar disponível para ouvir naquele momento. Porque se ele não estiver disponível, se está preocupado lá com a casa dele, preocupado lá com alguma coisa, ele não vai se abrir para entender o que está sendo falado pelo emissor. Então, o receptor é muito importante ele ter atenção nesse momento. A mensagem tem que estar bem formulada. É importante que a mensagem esteja bem formulada. Uma mensagem adequada aí para ser transmitida, né? Uma mensagem formatada. Tem aqui as características do produto. Técnica isso, técnica com relação a isso, as questões importantes, pontos fortes, ponto fraco, vantagem, desvantagem. Tem que estar tudo certinho a mensagem para eu passar, tá? Mensagem clara, tranquila e completa, né? Ruídos também, evitar ruído, né? Barulho, por exemplo. Se aqui está barulhento, vamos para outro lugar, então. Ruído tem que ser evitado. E o feedback é importante para a gente perceber, como eu já falei para vocês, se nós somos entendidos ou não. Ok? Processo de comunicação, então, para vocês. Vamos para o próximo tópico, então. Vamos lá. Nosso próximo tópico a gente tem aí, então, pessoal, resolução da SP. Né? Lembra lá do treinamento dos vendedores? Nós treinamos lá os vendedores. Lembra lá? Nós treinamos os vendedores, então. O que nós temos aqui, então? Vamos treinar o vendedor. Olha lá, voltando ao nosso tópico lá, então, né? Matheus é gerente de vendas de uma empresa que produz roupas. Os vendedores estão atualmente sentindo dificuldades em realizar suas vendas. É necessário, então, que seja realizado um treinamento junto aos vendedores. Como poderia ser realizado esse processo de treinamento? Como é que a gente poderia realizar, então, esse processo de treinamento, pessoal? A gente vai relacionar, então, a teleaula passada, que a gente trabalhou aí o treinamento, com a teleaula de hoje. Vamos trazer a questão da liderança, vamos trazer a questão da equipe, relacioná-los com o treinamento, o que nós aprendemos na aula passada. Vamos fazer isso? Então, legal. Olha lá, então, né? Primeiramente, a gente tem aqui, então, o Matheus, gerente de vendas, produz roupa. A sua empresa lá. Dificuldade, realizar vendas. Vamos fazer o que, então? Treinar vendedor, né? Como realizar esse processo de treinamento? Vamos lá, voltando lá então, o processo de treinamento. Lembra do processo de treinamento? Como é que era o processo de treinamento então? Nós temos lá o processo de treinamento, que nós temos aí primeiramente, o que a gente faz então? Né? A gente tem lá a questão do processo de treinamento, né? Primeiramente a gente tem o quê? A gente tem que fazer primeiro a questão lá, né, do treinamento, né? Aquele processo. Lembra que nós trabalhamos até a aula passada? Primeiramente lá, o que eu vou fazer? Eu vou identificar a questão, né? A questão lá da minha necessidade. Né? Qual que é a minha necessidade? O que eu preciso, não é verdade? Primeira etapa do nosso treinamento. Qual que eu preciso? Um problema que está acontecendo. Né? Então, primeiramente, eu vou identificar lá o problema que está acontecendo. Está lá acontecendo isso. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a questão lá do... que nós trabalhamos lá, a questão de você identificar lá a questão do programa de relacionamento, na verdade, de treinamento. Nós temos lá identificar também a necessidade do treinamento. Vamos aplicar o programa de treinamento. Vamos aplicar o programa de treinamento. Vamos pensar no programa de treinamento. Quem que nós vamos trazer? O que nós vamos fazer? Quais são os aspectos que nós vamos trabalhar nesse programa de treinamento? O que nós temos que trabalhar, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar, então, a questão aí, né, do programa de treinamento que nós vamos trabalhar aí para os nossos vendedores. Então, vendemos roupa, qual que é o problema? Queda nas vendas. Questão de queda nas vendas que nós temos ali com relação aos nossos, né, às nossas vendas ali da nossa situação da nossa empresa. A partir disso, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá buscar, então, fazer com que a gente consiga criar um programa de treinamento, né? Verificando quem que nós vamos trazer para fazer com que as pessoas tenham mais técnicas de venda, mais prospecção, né? Às vezes eu identifico que o problema que nós temos ali é com relação à prospecção. A gente precisa prospectar mais clientes. Então, identificado esse problema, a partir daí eu preciso ter verificar quem que nós vamos trazer
para poder trabalhar essa questão da prospecção de vendas, né? O que a gente pode fazer para fazer com que as pessoas, os nossos vendedores, aprendam a prospectar novas vendas. Então, trabalhar essa questão aí desse processo aí que nós temos ali de treinamento, né? Do programa de treinamento. Quem que nós vamos trazer? Traz as pessoas, cria lá o programa de treinamento. Aplicar o treinamento é muito importante, né? Nós temos que aplicar, fazer acontecer o nosso programa de treinamento. E aí nós temos ali para acontecer, usa como base o nosso programa. Tá? O nosso programa nós já temos pensado anterior. No programa, o que a gente vai fazer? Tem objetivos, no programa tem lá prazo para fazer o treinamento. Nós temos lá quanto tempo vai durar, quem vai fazer, o que nós vamos fazer no treinamento, quanto tempo vai durar, custo do treinamento, tá tudo no programa, tá? Que nós vamos trabalhar. E aí a gente tem que aplicar o treinamento. Aplica o treinamento, tendo como base o programa. Tá? Aplicou o treinamento, depois nós vamos fazer o quê? Avaliar se o treinamento foi bem executado, se foi bem realizado, se nós conseguimos atingir os resultados do treinamento. Será que aumentamos nossa venda? Ah, será que nossas vendas aumentaram? Esse é uma avaliação do treinamento. Se aumentou, o treinamento foi bem realizado. Se não aumentou, opa, alguma coisa aconteceu aí de ruim, né? Então, o que a gente pode trabalhar a questão do associar esses pontos com o que nós vimos hoje? O líder, né? O líder tem que o quê? Incentivar o treinamento. Né? Para que ele consiga extrair o melhor de cada um, ele tem que preparar as pessoas, não é verdade? Então, o líder tem que apoiar esse treinamento para que a gente consiga aumentar nossas vendas. Faz o treinamento, identifica o potencial de cada um, eleva o potencial de cada um e, como resultado, depois você vai ter o quê? Boas vendas, vendedores mais capacitados, produzindo melhor. Então, o líder, que nós vimos agora há pouco, tem que realmente apoiar o treinamento, tá? Equipes, o que a gente pode relacionar às equipes? As equipes a gente pode relacionar no seguinte, que uma equipe precisa estar comprometida com o treinamento. Pessoal, todo mundo se conhece, né? Equipe, não é? Todo mundo se conhece. Temos que melhorar isso. Então vamos fazer um treinamento? Legal, então todo mundo tem que se apoiar. Todo mundo tem que saber que aquele treinamento é o melhor para todo mundo. Nós vamos melhorar todo mundo junto nesse treinamento. Queremos mais vendas, queremos ir para Santa Catarina. Para ir para Santa Catarina, a gente precisa o quê? De algumas qualificações. Não é? Santa Catarina é região diferente, temos que ter capacitações específicas que vão nos ajudar a atender lá o público de Santa Catarina, que de repente é o público o quê? Mais exigente, um público que tem um comportamento diferente, compra. Então temos que nos preparar. Então a equipe tem que ter esse pensamento em que nós vamos trabalhar junto, nós temos que melhorar junto para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, os objetivos da equipe, tá certo? Tópicos de um processo de treinamento, nós já trabalhamos, né? Tópicos, eu vou pensar nos tópicos. Se o meu problema lá que eu identifiquei é prospecção de clientes, no tópico do treinamento tem que trabalhar a prospecção de clientes. Se no tópico, se eu identifiquei que o problema é técnica de venda, então trabalhar o tópico de melhorar as técnicas de vendas aí, ok? Certo então? Tranquilo então, pessoal? Certo então? Resolvemos a situação problema 1. Vamos para a nossa situação problema 2 agora. Vou apresentar para vocês a situação problema 2 agora. Vamos lá. Na situação problema 2, o que a gente tem aí então? Situação problema 2, nós temos aí Nestor, olha lá, né? Nestor aí então é gerente de vendas de uma indústria de pneus. Essa indústria de pneus vende muito bem no estado do Paraná, mas agora está querendo expandir suas vendas para o Rio Grande do Sul. Então a gente quer ir para o Rio Grande do Sul, tá? Nestor quer montar uma equipe de vendas para prospectar clientes nessa nova região a ser explorada. Quais são os cuidados, então, que a gente tem que ter? Quais os cuidados que nós precisamos ter, então? Olha lá, né? O cuidado que a gente tem que ter, então, que nós temos que ter para montar essa equipe de vendas. Quais cuidados a gente tem que ter, então? Né? Então, lá, quer montar uma equipe de vendas para prospectar clientes nessa nova região, Rio Grande do Sul. A gente está no Paraná. É mais ou menos a mesma história que eu contei para vocês, né? A gente está no Paraná, quer ir para Santa Catarina, agora a gente quer ir para o Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Montar uma equipe de vendas para prospectar clientes nessa nova região aí do Rio Grande do Sul. Que cuidados o Nestor deve ter para montar essa equipe de vendas? Que cuidados nós precisamos ter, então? Então, essa é a nossa situação problema 2, que nós vamos resolver, então,
daqui a pouquinho. Vamos trabalhar mais alguns conceitos, alguns tópicos importantes e no final aí da nossa aula de hoje nós vamos resolver essa situação problema 2 aí, tá bom? Vamos lá então, pessoal, mais um tópico então, vamos lá? Olha lá, proposta de dinâmicas para as equipes de vendas. Né? Nós temos aí então dinâmicas que nós temos aí para a equipe de vendas aí. Né? Uma dinâmicas, o pessoal já deve conhecer, não é verdade? Quando você vai lá procurar um trabalho novo, você vai lá participar de um recrutamento de seleção, você vai lá na empresa, aí o que o RH faz para você? Você está um candidato, né? Ele vai fazer uma dinâmica. Ah, vamos fazer a dinâmica aqui, pessoal. Para que a gente faz a dinâmica? Para conhecer cada um. Vamos fazer uma dinâmica, então, para conhecer cada um dos candidatos que querem essa vaga. Então, nós fazemos uma dinâmica ali. Né? Uma dinâmica, uma atividade. Uma dinâmica seria uma atividade que a gente realiza, né? Buscando a questão de se conhecer melhor as pessoas. Né? Envolve interatividade, interação entre as pessoas, envolve comunicação nessa dinâmica, envolve aí as questões de relacionamento interpessoal, né? Então todos esses tópicos são envolvidos em uma dinâmica, que é uma atividade que é realizada para que um recrutador possa conhecer melhor os candidatos, né, que querem assumir uma vaga na minha empresa, tá? Então uma dinâmica é justamente isso, para conhecer melhor as pessoas. Através de uma dinâmica, a gente pode o quê? Que nem eu falei para vocês, conhecer, né, mais as pessoas ali. Né? Através de uma dinâmica, nós podemos ali conhecer um pouco mais as pessoas. Né? Então, nós temos as dinâmicas ali, equipe de vendas, olha lá. Né? Então, algumas dinâmicas. A gente pode trabalhar, por exemplo, você é um recrutador de vendedor. Você quer recrutar vendedor para a sua empresa. Temos que ter novos vendedores, novo vendedor para nossa empresa aqui. O que a gente tem que fazer? Vamos fazer a dinâmica? Vamos chamar o pessoal então, vamos ter uma sala aqui, né? Vamos chamar todo mundo aqui para fazer algumas dinâmicas aqui para a gente conhecer as pessoas aí. Vamos fazer a dinâmica? Então nós temos algumas dinâmicas aí que você pode usar se você for um recrutador da área de vendas, para você selecionar vendedor, você pode aplicar essas dinâmicas aí, tá? Para autoconhecimento, dinâmicas para autoconhecimento, para que as pessoas se conheçam mais. Né? Uma dinâmica que pode ser aplicada. Um exemplo de dinâmica de autoconhecimento. A gente pode, por exemplo, reunir as pessoas ali, né? Reúne as pessoas, coloca num espaço da sala uma cor passado. Aqui é passado, pessoal. Cor branco, passado. O outro canto da sala, aqui é o presente. Aqui é um azul, presente. E uma outra parte da sala é o futuro. Amarelo, por exemplo, né? Então lá branco, azul e amarelo. Branco passado, azul presente e amarelo futuro. Então essas pessoas vão para o canto do passado e vão escrever como ele se via no passado. Ah, no passado eu me via assim, 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 assim. Escreveu? Beleza. Agora todo mundo para presente. Como é que você se vê hoje? Aqui eu me vejo assim, 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 hoje. Agora vamos para o futuro. Como é que você se vê lá na frente? Escreva. No futuro eu me vejo assim, 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 assim. Isso é para autoconhecer, para as pessoas se autoconhecer, para o vendedor se autoconhecer, né? Como é que ele era, o que ele faz hoje como vendedor e o que ele quer para o futuro. Ah, eu quero ser um gerente de vendas? Ou não, quero continuar do mesmo jeito no futuro. Então isso, né, o recrutador, olhando para aquilo, selecionador, ele vai olhar para aquilo e vai perceber, opa, esse aqui quer crescer, né, no futuro. Esse aqui veio lá de baixo, está hoje assim e lá na frente ele quer crescer. Ele é próspero. É por exemplo, uma análise que pode ser feita a partir de uma dinâmica de autoconhecimento, né? Para as pessoas mostrarem isso, o que elas querem do futuro, de onde elas vieram e para onde elas querem ir, tá? Para se autoconhecer. Outra dinâmica agora, dinâmica de vendas de motivação. Motivação a gente quer entender o quê? Quer saber se aquele vendedor ele é motivado, não é verdade? Quer saber se ele se ele vai para frente, se ele está motivado realmente. Uma dinâmica de motivação a gente pode trabalhar, por exemplo, vamos numa sala, aí nós colocamos o quê?
Colocamos ali duas pessoas, dois vendedores, candidatos, né? Você par com esse, você par com esse, os vendedores vão ficar em pares ali. Dá um jornal para cada um, uma folha de jornal para essa dupla, outra folha de jornal para aquela dupla, e as duplas vão pisar no jornal, né? A dupla pisa naquele jornal lá que foi dado para elas. E aí distribui o quê? Distribui um monte de doce pela sala, chocolate, doce. Aí os vendedores em dupla têm que pisar no jornal em dupla e vão arrastando o jornal para buscar os doces lá na sala. E não pode rasgar o jornal, né? O que é? Motivado. Ele tem que estar motivado, mas para fazer isso, vamos ver o grau de motivação, né? Quantos doces cada um pega, cada dupla pega. Aquela que pegar mais doce, né? Que tá mais, que sem rasgar o jornal, claro, mas aquela que pegar mais doce. Podemos supor que aquela dupla está o quê? Motivada. Tá? Elas estão motivadas por aquele objetivo, buscar aquele doce. Tá? Então, motivação seria mais ou menos isso aí, tá? Para identificar a motivação. Desenvolvimento, né? A gente busca o quê? Da questão do desenvolvimento das pessoas. Se as pessoas, como é que se comporta a questão do desenvolvimento daquelas pessoas, né? Vamos pensar, por exemplo, lá, a gente tem uma dinâmica para analisar o desenvolvimento das pessoas lá, né? Então a gente está numa sala, eu estou lá, né? Vou fazer a dinâmica. Aí eu bagunço a sala toda, deixo tudo bagunçado. A equipe o pessoal está fora, né? Aí a sala bagunçada, eu chamo todo mundo, vem cá todo mundo. Volta todo mundo para a sala e aí eu lá vou me fingir de surdo, mudo e cego. Não vou falar nada, não vou ouvir nada, não vou ver nada. E aí deixa o pessoal se virar. Naquela sala bagunçada, o que eles vão fazer? Tem que fazer alguma... Então você percebe o quê? Como é que vai se desenvolver aquele pessoal? Será que eles vão arrumar? Será que eles vão deixar bagunçado? Então você observa. Vai ter um líder que vai organizar a situação? O que vai acontecer? Então perceba isso. Quem é o líder? Quem acha que deve ficar do jeito que está? Quem acha que deve melhorar, arrumar? Então esse desenvolvimento, você percebe o quê? O desenvolvimento daquela situação. Como é que vai se desenvolver aquela situação a partir daquelas pessoas lá, tá? Descontração, uma dinâmica para descontrair as pessoas, né? Você pode reunir as pessoas, os vendedores, e cada um se apresentar, né? Tá, primeiramente, cada um conhece o outro, faz de dupla, né? Conhece aquela pessoa, conheceu, agora você apresenta o outro, né? Você não vai se apresentar, você apresenta o outro, para descontrair, né? Para as pessoas se conhecerem ali, para uma descontração, uma dinâmica para descontração, tá? E para trabalho em equipe também, né? Identificar o trabalho em equipe. Será que as pessoas que são candidatas ali sabem trabalhar em equipe? Né? Gostam de trabalhar em equipe? Hoje em dia, se você não trabalhar em equipe, é complicado, né? Sozinho ninguém consegue nada, não é verdade? Eu preciso da outra pessoa, eu preciso de você, eu preciso... Né? Qualquer trabalho que você vai fazer, você precisa de alguém. Você não faz tudo sozinho, não é? Então você tem que ter, né, tem que saber trabalhar em equipe. Então, nessas dinâmicas para trabalhar em equipe, a gente identifica o quê? Quem, né, são as pessoas que conseguem trabalhar de forma adequada em equipe, tá? Exemplo, a gente separa em equipes as pessoas lá, aquelas pessoas, criar um produto inovador. Criar produto inovador. Pensem, equipe me entregue o produto inovador. A equipe vai trabalhar, né? Quem dá mais ideia naquela equipe? Quem é o líder? Quem fica quietinho, não quer participar? Então, ali no recrutador, quem está selecionando as pessoas, vai olhar para aquilo, vai perceber, ó, aquela lá, né, se sobressaiu mais, aquele lá é o líder, aquele lá né, já quer mudar a situação, aquele lá é quem dá mais opinião, quem dá mais sugestão, aquele lá fica quietinho, não está muito interessado em inovar. Então, a gente consegue o quê? Perceber algumas coisas interessantes aí, tá? Então, algumas propostas de dinâmicas aí que nós temos ali para vendas, né? Pra gente, nesse caso que eu falei para vocês, para a gente conhecer melhor os candidatos para assumir uma vaga em vendas aí, ok? Tranquilo, então, dinâmicas para a equipe de vendas aí passado para vocês. Vamos para o próximo tópico, então, vamos lá. Próximo tópico, nós temos aí então, pessoal, no próximo tópico, nós temos aí então dinâmicas de grupo, né? Voltando um pouco, né? A gente falou de algumas dinâmicas aí, né? Dinâmicas que nós temos ali de grupo, né? Que a gente trabalhou,
de desenvolvimento, de descontração. Agora vamos trabalhar, né? Conhecer um pouco mais sobre dinâmicas de grupo aí, né? Dinâmicas de grupo, então, como eu falei para vocês, é uma atividade que nós fazemos para conhecer melhor as pessoas, né? Que envolve interação, que envolve comunicação, que envolve relacionamento interpessoal, que envolve liderança, né? No sentido de perceber quem que é o líder aí, né? Então, dinâmicas de grupo é um processo, ou dinâmica de grupo é a designação de interação, a forma como o grupo trabalha. Então, eu, recrutador, eu vou fazer uma dinâmica para perceber como é que aquele grupo trabalha. É uma dinâmica de grupo. Eu, recrutador, vou aplicar uma dinâmica para entender a forma como aquele grupo trabalha. Esse grupo é motivado? Esse grupo, vou entender. Esse grupo é inovador? Esse grupo tem um líder? Esse grupo produz? Esse grupo é ruim? Não produz de forma adequada? Então, tudo isso eu consigo entender através de uma dinâmica de grupo. Né? Como eu já falei para vocês, conhecer melhor as pessoas, saber do potencial de cada um, né? Compreender melhor quem é cada um. Né? A dinâmica também é interessante pelo seguinte, eu consigo o quê? Conhecer as pessoas ali em situações reais, não é verdade? Eu vou conseguir conhecer as pessoas em situações reais. Porque quando eu faço uma dinâmica, por exemplo, uma dinâmica lá, né? Criar um novo produto. Se virem, criem um novo produto. Eu vou olhar o quê? Como é que elas são na vida real. Né? Como é que elas conseguem ali, em uma situação em que exija realmente criar um novo produto, eu vou olhar, olha, como é que ele se comportaria em uma situação real. Então, uma dinâmica vai me ajudar a perceber o quê? Como é que aquelas pessoas se comportam, além de conhecer essas pessoas, como é que elas se comportam na realidade, no dia a dia. Faço uma dinâmica lá, por exemplo, de fazer uma dramatização. Você é vendedor, você é cliente. Faz uma dramatização aí. Como é que você vende o produto? Como é que você compra o produto? Vamos fazer essa dinâmica. Aqui eu consigo o quê? Conhecer as pessoas em situações reais. Né? Como é que ela se comportaria em uma situação real de venda e compra ali. Tá? Então a dinâmica nos ajuda a conhecer as pessoas em situações reais. Na dinâmica também, o que a gente tem? A gente consegue também descobrir talentos. A gente descobre talentos. Olha, aquele lá é bom para técnica de venda. Ele tem umas técnicas de vendas assim incríveis. Aquele lá é bom para se relacionar com o cliente, né? Porque ele sabe conversar, ele sabe cuidar, ele é gentil, ele é atencioso. Percebemos isso na dinâmica, então ele pode se dar bem lá no relacionamento com o cliente. Então me ajuda a descobrir talento. Né? A dinâmica me ajuda nesse sentido, a descobrir talentos naquela dinâmica lá. Tá? Voltando aqui no slide, então, dinâmica de grupo. Então, gente, na dinâmica de grupo, nós temos ali as pessoas que vão participar da dinâmica. Temos aqui objetivos. O que eu quero com essa dinâmica? Quero saber quem que é o líder, quero saber quem que é mais motivado, tem que ter objetivos para aplicar aquela dinâmica, né? E recursos também, né? Recursos para aquela dinâmica também. Recursos, sejam eles físicos, né? Uma sala, um lugar, né? Onde nós vamos aplicar essa dinâmica, então tem que ter esses recursos também, tá? Aí nós aplicamos, temos o processo, a dinâmica, que seja lá uma dinâmica voltada para autoconhecimento, uma dinâmica voltada para desenvolvimento, uma dinâmica voltada para descontração, vai ter o processo, a dinâmica, e tem um resultado. Né? Depois que eu apliquei a dinâmica, eu tenho que ter o quê? Resultado, tenho que medir esse resultado. Né? Qual que é o resultado? Reconheci as pessoas, entendi, compreendi, conheci cada um. Conheci que aquele é assim, aquele é outro, aquele é dessa outra maneira. Então, o resultado é esse de uma dinâmica, né? É conhecer as pessoas, quem é cada um, né? Através da interatividade, através da dinâmica, através do que foi realizado, temos como resultado conhecer cada um. Eu conheci um pouco mais de você, eu conheci como é que você se comporta na vida real, como é que você trabalha no seu dia a dia, por exemplo. Então esse é o ponto importante aí também de saber dos resultados ali da dinâmica aí, também é importante se trabalhar, tá? Então,
Dinâmica de grupo, pessoas, objetivos, recursos, processo, dinâmica e ter resultados também é muito importante para que a gente consiga ter um resultado com a dinâmica, né? Vamos aplicar dinâmica para qualquer coisa? Não, temos que ter um resultado para isso. Então é muito importante a parte de resultados aí. Ok, pessoal? Tranquilo então? E as dinâmicas, como a gente falou muito aqui, do recrutamento e seleção, né? A dinâmica ela é muito aplicada, maciçamente aplicada na parte de recrutar e selecionar, né? Para conhecer. Mas a dinâmica ela pode ser aplicada também no treinamento dos vendedores, né? Vamos fazer a dinâmica para treinar vendedor? Para quê? Para fazer com que eles, né, aprendam mais. Uma dinâmica, por exemplo, que eu falei para vocês lá, da dramatização. Você é vendedor, você é cliente. Eu consigo o quê? Posso aplicar num treinamento também, né? Para verificar o quê? Como é que eles estão naquele momento. Você é assim, 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 né? Você trabalha assim, assim, assim. Você é vendedor, trabalha assim, assim, assim. E a partir daquilo, o que eu vou fazer? Apontar erros. Você está vendendo mal, você não está se comportando de forma adequada. E aí, apontando erros, eu vou o quê? Melhorar. Né? Então, aí que está o treinamento. A dinâmica, eu conheço as pessoas, aplico a dinâmica, conheço cada um, vejo falhas, vejo problemas, vejo defeitos. E a partir daí, o que eu vou fazer? Vou melhorar. Então, vamos fazer nesse treinamento, vamos melhorar esse seu comportamento, vamos melhorar essas suas ações para vender mais. Então, a dinâmica podemos aplicar no recrutamento e seleção e também no treinamento, para fazer com que as pessoas tenham uma capacitação melhor, com que elas aprendam mais. Ok? Tranquilo, então, próximo tópico, vamos lá. O que a gente tem aí? Desempenho de equipes. No desempenho de equipes, então, pessoal, o que a gente tem aí? A gente tem o seguinte, a gente tem que avaliar essa equipe. Concorda comigo? Eu já falei para vocês esse tópico de avaliar, né? Acompanhar a equipe tem que ser acompanhada, né? Ela tem que ser monitorada, ela tem que ser o quê? Analisada. Né? Por quê? Porque pelo seguinte, porque talvez eu não atinja o resultado que eu esperava. Né? Eu propus algo. Vamos fazer equipe? Vamos. A equipe não atingiu o resultado. A gente pode ter uma frustração, não é verdade? Pode haver uma frustração. Não é porque a equipe que conseguiu atingir o resultado. Às vezes faltou alguma coisa. Às vezes alguém não deu o melhor de si. Às vezes alguém, né, não contribuiu de forma adequada. Às vezes o objetivo estava muito alto, por exemplo. Às vezes o objetivo estava muito baixo. Às vezes o objetivo não estava de acordo com o que as pessoas queriam. Não estava, né, de acordo com o que todo mundo queria. Às vezes as pessoas se desentenderam. Né? Pode acontecer, não é verdade? Conflitos em que tem desentendimento. E aí teve brigas. Então tudo pode acontecer numa equipe. Não é porque é a equipe que vai chegar a resultado. Então a gente tem que buscar o melhor. A gente tem que ter resultado. A gente tem que eliminar esses problemas, seja lá de problema de relacionamento, problema de que a pessoa não quer contribuir. Temos que eliminar essas questões aí para que tenhamos um ótimo resultado. Né? Da minha equipe de vendas, por exemplo. Né? Porque se cada um cuidar de si, não dar o melhor para a equipe, não vamos ter o resultado esperado. O líder não vai fazer nada, né? O líder vive pela sua equipe, não é verdade? O líder existe porque tem uma equipe. Então, se não tem equipe de forma adequada, por que tem líder, então? O gerente vai se frustrar. O que eu estou fazendo aqui? O líder. Minha equipe não está bem formada, ninguém liga para nada. Então, temos que cuidar disso. O líder, se ele quer ser líder, se ele quer chegar a algum lugar, ele tem que cuidar da sua equipe, formá-la, monitorá-la, fazer com que todos atinjam o melhor resultado, com que cada um dê o melhor de si. Vamos lá então, resultados de desempenho de equipes. E o gerente, o líder, ele tem que o quê? Ele tem que investigar, ele tem que estar de olho aberto com relação aos resultados de desempenho da sua equipe de vendas. Tem que estar olhando. Chegamos lá? Atingimos? E quais são, aí a gente pode citar aqui, os indicativos que mostram para mim
que eu estou com uma equipe de alta performance atingindo resultados. Quais são os indicativos que vão me mostrar isso? Que eu estou no caminho certo, que está legal, que a minha equipe está produzindo, que estamos chegando lá. Quais são os indicativos, né? Primeiramente, satisfação do integrante aí. O líder vai olhar para cada um. Para a sua equipe de vendas, vai olhar. Está todo mundo sorrindo ou todo mundo triste? Está todo mundo motivado, legal, né? Estamos aí buscando ou está todo mundo meio desconfiado? Né? O pessoal está desmotivado. Qual que é? Então, é o primeiro indicativo. A satisfação de todo mundo. Aí o líder vai conversar. Tá legal? O que está melhor? O que você precisa melhorar? O que está pegando? Está ruim alguma coisa? Então, a satisfação dos integrantes é um indicativo muito interessante, muito importante, para eu verificar se essa equipe está tendo um resultado adequado ou não. Tá? Qualidade técnica do resultado. Né? Atingimos o resultado? A qualidade técnica. Tá? Entregamos um bom produto? Entregamos uma boa ideia? Tá? Mas é uma boa ideia que eu gosto ou uma boa ideia que o cliente gosta? Uma boa ideia tem que ser aquela que o cliente gosta, não é verdade? Uma boa ideia não pode ser só aquilo que eu acho que é uma boa ideia. A boa ideia é aquilo que o cliente vai comprar. Falando no mundo corporativo, né? A ideia minha pode ser linda, mas se não vender, então não teve nenhum resultado, né? Então, a qualidade técnica do resultado, né? Se o produto que a gente criou, ele realmente tem uma qualidade técnica, se ele é de qualidade, se ele entrega realmente algo para o cliente, que o cliente vai valorizar, né? Então, esse é o outro indicativo, a qualidade técnica do resultado, né? Tem qualidade? Vende? É adequado ou não? Tá? Outro indicativo, a aprendizagem. Pessoal, quando entrou na equipe e quando saiu, o pessoal aprendeu mais? Aqueles vendedores estão com mais técnicas de vendas? Eles sabem mais técnicas de vendas? Eles sabem mais prospectar clientes? Então, vamos verificar isso. Eles aprenderam isso? Se aprenderam, é um indicativo de que nós estamos no caminho certo. Tá? Inovação e criatividade também. Nós inovamos mais. Quando formamos a equipe, depois da equipe formada, nós inovamos mais. A equipe entregou mais inovações ou não ficou estagnada do mesmo jeito? Não pode, você tem que entregar inovação, né? Então, mais indicativo. A inovação e criatividade. Eficiência dos recursos, né? No sentido de que é outro indicativo. A equipe utilizou bem seus recursos ou gastou demais? Gastou, mas demais, né? Não é gastou um pouquinho, gastou demais do que foi previsto. Isso é um indicativo de que está faltando eficiência nos recursos, na utilização dos recursos. Gastou demais. Né? Se entregar um resultado, se o resultado a ser entregue justificou o custo muito alto, até vai, né? Basta uma conversa aí, né? Mas se não entregou o resultado e gastou demais, opa, alguma coisa está errada. A equipe tá errada aí, né? Está gastando demais e entregando pouco. Então, aí mais um indicativo que nós temos ali para identificar o desempenho daquela equipe. Gastou demais e entregou pouco. Ou entregou muito e gastou pouco. Aí, né, a questão da entrega e o esforço, não é verdade? O ideal é o quê? Menos esforço possível para entregar um alto resultado, tá certo? Realização de objetivos. Aí é o ponto muito importante para avaliar o desempenho da equipe. Entregamos, realizamos objetivos. O objetivo que a gente teve daquela equipe no início lá. A equipe é formada para fazer isso, para ir para Rio Grande do Sul, para ir para Santa Catarina. Formamos a equipe, né, para isso. Realizamos o objetivo, alcançamos. Né? Estamos lá no Rio Grande do Sul, estamos lá em Santa Catarina, entregamos 10 novos produtos para o mercado. Então, olha para o objetivo. Então, se alcançamos o objetivo, é um indicativo legal de que nós estamos no caminho certo, de que entregamos resultado. Tá? Então, olha aí, voltando aqui no slide, desempenho de equipe, então, olha para a satisfação do integrante, está feliz, está triste, qualidade técnica do resultado, entregamos, temos qualidade, o cliente compra o meu produto, por exemplo,
Todos aprenderam a aprendizagem? Inovamos mais? A equipe inovou mais? Gastou menos? Teve eficiência dos recursos? E realizamos os objetivos, alcançamos os objetivos propostos no início da formação da nossa equipe? Então, pontos importantes que a gente trabalha aí para olhar, né? Mais uma vez, frisando a importância do gerente de vendas, do líder, olhar, olho atento, cuidar da sua equipe de vendas, né? Para que a sua equipe possa entregar os melhores resultados, tá bom? Legal, vamos lá então, próximo tópico então, resolver, né? Vamos tomar uma aguinha aqui, pera só um pouquinho. A nossa indústria de pneus. Lembram lá? A nossa indústria de pneus, né? A nossa indústria de pneus, o que a gente tem aqui? O Nestor é gerente de vendas de uma indústria de pneus. Essa indústria de pneus vende muito bem no estado do Paraná, mas agora está querendo expandir suas vendas para o Rio Grande do Sul, né? Lembram lá, né? Nestor quer montar, então, uma equipe de vendas para prospectar clientes. O que é prospectar mesmo, pessoal? Prospectar é buscar, né? Trazer, buscar novos clientes. Então, prospectar clientes. Nessa nova região a ser explorado, quais cuidados que Nestor deve ter para montar essa equipe de vendas? Quais cuidados Nestor deve ter, então, para montar a nossa equipe de vendas? O que ele deve fazer, então? Tem que ter cuidados, não é verdade? O que ele vai fazer, então? Tem que ter cuidado aí para poder montar essa equipe de vendas e nós vamos para o Rio Grande do Sul lá, tá? Então, o que a gente vai fazer, então? Cuidados. Isso aqui serve para a gente poder o quê? Preparar a nossa equipe, né? É simples, pessoal. Não é complicado. Você quer ir para uma região? Você quer aumentar as vendas da sua empresa? Seja qual produto você trabalha, né? Pensa aí. Um exercício que eu proponho sempre para os nossos alunos é o quê? Olhar para o seu dia a dia. O que o professor está falando lá? Falando de treinamento? Falando lá de resultado de venda? Falando de equipe de vendas? Como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Eu trabalho com o quê? Eu trabalho com telefonia, eu trabalho com padaria, eu trabalho com carro, não sei. Eu trabalho com alguma coisa. Então, olha para o seu dia a dia. Como é que eu posso aplicar aquilo que o professor falou no meu dia a dia? O professor às vezes fala de empresas grandes, né? Fala lá da Natura, fala lá do Boticário, fala lá, né, de empresas grandes, né? Mas, não dá para aplicar no meu dia a dia. Eu trabalho numa padaria, mas dá para aplicar o que o professor fala lá do Boticário? Dá para aplicar na minha padaria? Dá. Né? Traz lá o atendimento que o Boticário faz dos seus vendedores, traz para sua padaria. Né? Traz isso para sua padaria. Então, esse exercício é muito importante, pessoal. Olhar para o seu dia a dia. O que eu falo aqui para vocês, como é que você pode aplicar? E quando você faz isso, você aprende mais, né? Porque você consegue observar a prática do que a gente fala aqui no seu dia a dia. Tá? Isso frisa mais na mente de vocês. Vocês vão aprender muito mais, eu tenho certeza disso. E isso não é só para a minha disciplina, não. Para toda a disciplina que vocês trabalharem aí. Olha para o seu dia a dia, tá? Então, olha lá. Cuidados para montar a equipe de vendas, para prospectão. O que você dá para você fazer? Primeiramente, estuda a região, pesquisa a região. O que as pessoas fazem? O que as pessoas gostam? Lá no Rio Grande do Sul. Como é que eles compram? Eles compram à vista, eles compram a prazo, eles gostam de um produto que tem mais qualidade, durabilidade, mais bonito. Qual é as suas preferências com relação ao produto? Então pesquisa, né, a sua região. Se você quer ir lá para a região norte da cidade, você quer ir para uma outra cidade, vizinha sua, pesquisa a região, primeira coisa, tá? Para estudar o quê? Você vai pesquisar para quê? Para estudar o comportamento dos seus clientes, seus futuros clientes, né? Entender o perfil dos clientes, no sentido de como é que eles compram, né? Falei para vocês, como é que ele compra? A gente percebe, por exemplo, vamos supor, tá? Não estou dizendo que é verdade ou mentira. Vamos, né, pensar, trabalhar, por exemplo, que lá os habitantes do Rio Grande do Sul são mais exigentes. Por exemplo, né, vamos citar lá, é mais exigente,
com relação à qualidade do produto. Eles compram mais, de repente eles têm mais recursos financeiros, então eles compram mais. Né? E os clientes lá do Rio Grande do Sul, eles são mais fiéis à empresa. Eles valorizam a fidelidade à empresa, então eles são fiéis. Sabendo disso, o que eu vou fazer, pessoal? Conheci os clientes, o que eu vou fazer? Se são mais exigentes, eu vou fazer o quê? Eu tenho que ter vendedores que vão ali, né? Atender melhor os meus clientes lá do Rio Grande do Sul, não é verdade? São mais exigentes. Se eles compram mais, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter um mix, uma política de preços, né, adequada àquela região do Rio Grande do Sul, não é verdade? Se eles são fiéis à empresa, valorizam a fidelidade, eu tenho que ter vendedores que, né, também atendem bem e que trabalham muito bem o relacionamento com seus clientes. Né? Olha aí como eu começo a preparar para ir para lá, a partir do que eu conheci dos clientes. Aí o que eu vou fazer? Vou selecionar os vendedores, na verdade, vendedor que atende bem, vendedor que está acostumado a cliente exigente, vendedor que trabalha a fidelidade do cliente. Quem são aqueles vendedores? Esse, você. Seleciona, treina. É importante treinar também, né? Treinar para prospectar lá no Rio Grande do Sul, prospectar clientes lá no Rio Grande do Sul, tem que treinar também, não é só selecionar, mas também tem que treinar, capacitá-los. Por que eu vou treinar? Porque eu vou trazer outro tipo de cliente para ele. Você vai lá para o Rio Grande do Sul, são clientes diferentes, mais exigentes, compram mais, então vamos treinar você, para que você esteja preparado para ir para lá. Treina. Treinou, beleza? Pesquisou, entendeu, selecionou, vendedor, treinou, vamos então prospectar, vamos para lá. Prospectar então, Rio Grande do Sul, novos clientes para a nossa empresa da pneus, né? A nossa situação aqui, pneus, né? Vamos lá para o Rio Grande do Sul, então, vender pneu. Vamos lá, prospectar clientes que vão comprar pneus. Vamos lá. Eu sei que todo mundo é exigente, sei que valoriza a qualidade, sei que valoriza a fidelidade, já estou preparado. Então, legal, vamos para lá então para prospectar novos clientes. E você pode utilizar esses pontos na sua empresa. Como é que eu posso prospectar o meu cliente na minha empresa? Usa, aplica, utiliza a prática para você aprender mais, tá bom? Legal, vamos continuar então no próximo tópico que a gente tem aí. Olha aí então, nós temos aí então a interação. A nossa liderança, né, que foi um dos tópicos chaves da nossa aula de hoje aí. Você possui potencial para ser um líder? Comente. Você tem potencial para ser líder? Comenta isso. Sim, professor, tenho. Ou não. Não, professor, não tenho. Por isso. Então, nossa atividade, comente isso aí então, tá certo? Você possui potencial para ser um líder? Comente, vamos lá. Ok, não tivemos participação aqui,
mais tranquilo, né, pessoal? Não é um assunto difícil, mas eu acho que basicamente a pessoa que quer ser líder, basicamente o que ela tem que ter para ser líder, né? Ela tem que, claro, conhecer, saber se relacionar, saber persuadir, saber influenciar, né? Mas na minha opinião, tá? Com o que a gente lê, com o que a gente busca de pesquisa, com o que a gente busca de informação, o que precisa para ser o líder, na minha opinião, a primeira coisa que tem que saber, que tem que ter para ser o líder, gostar de pessoas. Tá? É o principal. Você gosta de pessoas? Se você gosta de pessoas, né, você tem um pequeno potencial, aí, um start para ser um líder de sucesso. Então, acho que a primeira coisa aí, primeiro aspecto importante para ser um líder de sucesso, você tem que gostar de pessoas. O líder gosta de pessoas. Ele quer desenvolver as pessoas. Ele quer ver o melhor para as pessoas. Ele quer fazer com que as pessoas produzam, com que as pessoas cresçam. Né? Se não gostar de pessoas, complicado, é difícil ser líder aí. Tá? Então, para ser um líder, primeira coisa, gostar de pessoas. Legal? Vamos continuar então, próximo tópico, assuntos tratados na teleaula 3. O que a gente trabalhou hoje então, pessoal? Fechando nossa aula de hoje, produzimos muito hoje, né, pessoal? Muita coisa aí. A gente deu fomos com uma perninha ali para RH hoje. A gente trabalhou muito RH aí, né, pessoal? Eu também ministro aulas no curso de RH aí, então, né? Então a gente trouxe um pouco do RH para vocês aí, tá? A professora não é vendas, não é gestão comercial, vamos falar de marketing? Sim, pessoal, sim. Vamos falar de RH, professor. Mas, pessoal, você vai lidar com o vendedor. Tá? E você precisa o quê? Preparar teu vendedor. Você tem que conhecer teu vendedor. Você vai trabalhar com pessoas. Então você tem que entender de RH também um pouco. Né? O senhor entende de vendas, de previsão de vendas, de marketing? Legal, muito bom. Entenda isso, legal. Mas você tem que pensar que você tem que também saber de pessoas. Você vai lidar com gente, você vai lidar com pessoas, você vai lidar com vendedor, com diretor de vendas, você vai lidar com fornecedor, você vai lidar com cliente. Você tem que entender de pessoas também, né? Também conhecer as pessoas e trabalhar com os vendedores, né? E o vendedor é muito importante, porque o vendedor, pessoal, é a linha de frente, não é? O vendedor é a linha de frente. Se não tiver o vendedor, como é que a empresa vai trazer recurso financeiro para ela? Não tem vendedor para vender, não vai vender. É claro que hoje nós temos aí outros mecanismos, nós temos aí a venda pela internet, né? Então mudou muito, né? Mas ainda o vendedor é um personagem muito importante para trazer recursos para a empresa, né? Então a gente tem que... O vendedor é relacionamento, né? Uma máquina não cuida do cliente como um vendedor, não é? Então a gente tem que preparar o vendedor, temos que cuidar do vendedor para que ele cuide do cliente. Então, gestão comercial, você vai lidar com gente. Não é só com marketing, não é só com vendas, não é só com isso não. Não é só com a parte comercial, você vai também lidar com pessoas, tá? Lidar com gente. Então, espero que essa aula tenha ajudado você nesse sentido. A conhecer melhor as pessoas, a perceber a importância que é as pessoas no teu projeto, as pessoas naquilo que você deseja também, tá bom? Assuntos tratamos hoje então, pessoal, liderança em vendas, né? Líder visionário, líder transacional, equipe de alto desempenho, como formar uma equipe de alto desempenho, comunicação, importante comunicação, vendedor, cliente, supervisor, gerente, propostas dinâmicas para a equipe de vendas, algumas dinâmicas eu trouxe para vocês, dinâmica para conhecer as pessoas, né? Saber como é que elas se comportam no seu dia a dia, uma atividade, né, que envolve interação, que envolve comunicação, dinâmica de grupo, características da dinâmica em grupo aí, né, de grupo, né? E desempenho de equipes, desempenho indicativos que eu vou olhar para perceber, para identificar se aquela equipe é legal, se aquela equipe atinge resultado, se aquela equipe está realmente de alta performance, ok? Fechado então, semana que vem, última teleaula, aguardem mais pontos importantes, mais assuntos interessantes que eu vou trazer para vocês, fechando nossa disciplina semana que vem, tá certo? Obrigado pela atenção de todos, até mais, tenha uma ótima semana, até semana que vem, até mais, tchau.